Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Proteína de choque térmico HSP70 em Ostracrastostrea-Gazar, uma ferramenta para o biomonitoramento do ambiente costeiro de Santa Catarina. Bom, a contaminação e a poluição aquática trata-se de um tratamento e uma coleta de esgoto que é considerado inferior ao ideal. A coleta de esgoto em 2021 no país foi de 60,3%, e o tratamento desse esgoto gerado foi em torno de 51%. Com isso, a intensa urbanização de áreas próximas às baías e estuários traz como consequência o aporte de contaminantes no ambiente marinho, e entre eles então pode-se citar os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e os PCBs, que são as bifenilas policloradas. Os HPAs, eles estão distribuídos em ambientes aquáticos, solo e atmosfera, e a sua carcinogenicidade varia conforme o número de anéis benzênicos que esse composto possui. Eles são compostos que estão presentes na composição do petróleo, através então de efluentes industriais, lançamento de esgotos, derrames de petróleo e queima de combustíveis fósseis. Já os PCBs, eles são utilizados como fluidos hidráulicos e estão presentes na composição dos pesticidas, através então de efluentes industriais e esgotos despejados nos rios, lagos e mares. Atualmente, a legislação ela não permite o uso de novos equipamentos à base de bifenilas policloradas. Sendo assim, então, os organismos aquáticos eles são considerados e podem ser utilizados como bioindicadores de contaminação ambiental. O programa Mussel-Oht da agência americana considera os bivalves como organismos sentinela para fins de monitoramento da qualidade de água, porque eles possuem uma ampla distribuição geográfica e são organismos filtradores e sésseis. Dentro desses moluscos bivalves considerados está, então, a possibilidade de uso da Crassostrea gazar, que é uma espécie nativa que apresenta hábitos estuarinos, possui uma ampla distribuição que se estende do Caribe até Santa Catarina, é uma espécie muito tolerante a variações de salinidade, consideradas, então, eurialinas, e de temperatura, consideradas euritérmicas. E ela possui também um grande destaque na osteocultura do norte e nordeste do país. Bom, as proteínas de choque térmico, o grupo da HSP70, elas fazem parte do grupo de chaperonas moleculares e elas atuam evitando a desnaturação proteica, com papel na defesa celular, através então do direcionamento e manutenção do enovelamento de cadeias polipeptídicas. Esse grupo ele se divide conforme o seu peso molecular e possui um perfil de expressão sob estímulos ambientais, como temperatura, salinidade e poluentes químicos. Esse grupo de proteínas, então, ele é detectado via método de Western blot. O Western blot ele foi desenvolvido em 1979 por Tobin. Ele é considerado um método com aplicações na biologia molecular e na química de proteínas. E também ele é utilizado para imunodetectar proteínas através da interação com anticorpos específicos. Com isso, o objetivo geral do trabalho, então, foi avaliar a proteína de choque térmico HSP70 como biomarcador em amostras de brânquias da Ostracrastostrea gazar, que foram coletadas em diferentes regiões costeiras de Santa Catarina, e relacionar essa resposta molecular com a exposição a contaminantes ambientais. Os objetivos específicos foi então realizar a identificação molecular das espécies de ostras coletadas em São Francisco do Sul e nas Baías Norte e Sul da Grande Florianópolis, detectar e avaliar comparativamente os níveis de expressão da proteína e relacionar os níveis de expressão dessa proteína em amostras de brânquias aos níveis de contaminantes, HPAs e PCBs, nos diferentes pontos de monitoramento. Então, foram utilizados exemplares de Ostracrastostrea gazar, foram realizadas coletas durante o verão de 2022, foram selecionados 2 pontos de coleta pelas letras A e B, foram 4 pontos em Florianópolis, 2 na Baía Sul e 2 na Baía Norte, e 2 pontos na Baía de Babitonga, em São Francisco do Sul. Para o processamento das amostras, para realizar então a identificação molecular, foi utilizado o manto, seguido da extração de DNA, foi feito PCR, digestão, eletroforese e por fim esses resultados foram analisados.
Para avaliar os níveis de expressão da proteína HSP70, foi utilizado como um tecido as brânquias, em seguida foi realizada a homogeneização das amostras, seguido da determinação da concentração de proteínas pelo método de Bradford, e foi realizado então o Western blot. Esses resultados foram colocados no software MagiLab e foi então feita a análise dos resultados. Foram analisados então através e foi aplicado a nova, seguido de pós-testes de Tuck. E as diferenças elas foram consideradas significativas quando P menor que 0,05. O N amostrado de São Francisco do Sul foi de 8 ostras, da Baía Norte de Florianópolis foram 6 e 8 ostras consecutivamente, e na Baía Sul de Florianópolis, Baía Sul A e Baía Sul B foram de 4 e 8 ostras. Como resultados, então, obteve-se níveis quantificáveis da HSP70 para Baía Norte B e São Francisco A, sendo que os HPAs encontrados em São Francisco A apresentou o maior nível de quantificação. Bowmore colaboradores dividiram as concentrações de HPAs em moluscos em 4 grupos, sendo que os valores encontrados para esse trabalho estão dentro do grupo de baixa concentração. Justifica-se a ocorrência de HPAs em São Francisco devido à proximidade da região portuária de São Francisco do Sul, o que consequentemente revela então embarcações e operações de carga. Oliveira também observou maiores valores de HPAs para regiões portuárias do seu estudo. Justifica-se agora a presença de HPAs na Baía Norte devido ao densamento urbano no período de verão, o que gera então um maior volume de esgoto despejado nos corpos hídricos. Os PCBs foram quantificados em 4 pontos, Baía Norte A, Baía Sul A, São Francisco A e São Francisco B, e os que apresentaram maior nível de quantificação foi então Baía Norte A e São Francisco B. Justifica-se também a ocorrência de PCBs na Baía Norte A devido a esse esgoto doméstico despejado nos corpos hídricos e em São Francisco B também a proximidade do Porto de São Francisco do Sul. Machado e Sá observou concentrações elevadas próximas ao Porto de Paranaguá e ultrapassavam o valor permitido pela legislação. Porém, as concentrações observadas para Baía Norte A e São Francisco B não ultrapassaram o limite permitido pela legislação no presente estudo. Agora, falando um pouquinho, então, sobre a imunodetecção da HSP70, foram observados níveis para São Francisco A, São Francisco B em relação ao Baía Sul B. Houve, então, presença de níveis significativos de contaminantes HPAs e PCBs e uma, consequentemente, recorrelação com maior níveis da proteína HSP70. Já a Baía Sul B apresentou uma baixa expressão da proteína e não houve níveis quantificáveis para HPAs e PCBs. Como conclusão, então, tem-se que a expressão da proteína de choque térmico foi maior para um dos pontos de coleta em São Francisco do Sul, São Francisco A. São Francisco A e São Francisco B apresentaram níveis significativos de HPAs e PCBs e, consequentemente, maiores níveis dessa proteína, revelando, então, que ela é considerada um biomarcador nessa espécie de bivalve. Além disso, Baía Sul B apresentou uma baixa expressão da proteína e não houve níveis quantificáveis para HPAs e PCBs, indicando, então, uma possível relação com melhores condições ambientais da região. E, por fim, os parâmetros ambientais, como salinidade, temperatura e pH, não refletiram em níveis de expressão relevantes para essa proteína. Bom, era isso. Obrigada pela atenção.